Deixa eu ir ao vivo agora com o Ivan Lemos, que tem informações agora. Me parece que tem um sobrevivente sendo liberado agora do hospital. É isso, Ivan? Exatamente, Wilson, ao vivo aqui na frente do HGE, é o Narlisson. Ele está aqui na maca, vai entrar na ambulância de volta para a União dos Palmares. Narlisson, bom dia. Você voltando para casa, qual é a sensação que você tem agora? A sensação é que eu sou uma pessoa muito abençoada, de verdade. Porque não foi fácil, ainda não está sendo fácil, na verdade. Ainda não estou conseguindo assimilar, na verdade, tudo que aconteceu ainda. Eu espero conseguir assimilar uma hora para poder colocar minhas ideias no lugar. A recuperação também não vai ser fácil, eu sei disso, mas só por estar aqui contando a minha história, contando a história das pessoas que estavam próximas a mim, que infelizmente não sobreviveram, já é uma vitória para mim, de verdade. Já é um grande passo, de verdade. Você está saindo agora do HGE, o que você sofreu? Eu sofri 2 fraturas, uma no tornozelo e outra na coluna, mas ambas não precisaram de procedimento cirúrgico. Ambas não precisaram. E aí, pelo menos isso, graças a Deus, mas infelizmente teve pessoas que estavam comigo e não sobreviveram. Não sobreviveram, não estão aqui para contar a história delas. E eu estava lá dentro e as pessoas perguntavam, e eu fazia questão de contar não só a minha história, mas as pessoas que estavam próximas a mim, que é da minha amiga Heloíse, e a história da família dela também, que estava com ela também nesse trágico acidente. Não tem como isso ser ignorado, não tem como, de verdade. Eu agradeço pela repercussão nacional desse caso, porque isso não pode ficar desse jeito. Isso não pode, de verdade. Você está voltando para casa, está indo para outro hospital? Como é que tá? Eu estou voltando para minha casa agora, para recuperação em casa. Porque como não teve nenhum tipo de procedimento cirúrgico, o meu caso vai ser só o repouso mesmo e a medicação em casa mesmo. Já teve contato com a sua família? Já tive contato, eu vim com a minha mãe mesmo, foi ela que me acompanhou até agora. Inclusive, nunca vou conseguir pagar, né, nem nessa vida, nem na próxima, nem nas de antes, tudo que a minha mãe está fazendo por mim nesse momento, de verdade. O que você lembra daquele momento? Infelizmente, ou felizmente, né, na verdade, eu lembro exatamente de tudo mesmo. Desde o momento que eu senti o ônibus começar a descer a ribanceira, até da cena dele capotando, sendo bem sincero, um filme de terror. Basicamente um filme de terror, porque não tem outra definição. De verdade, não tem. Quando eu fui sortudo, fui abençoado por Deus por ter sido jogado do ônibus o mais próximo possível da região da ladeira. Eu fui um dos primeiros a ser jogado e isso fez com que o ônibus capotasse 2 ou 3 vezes comigo dentro. Eu consegui enxergar o ônibus capotando comigo. Só que graças a Deus, uma das janelas se romperam, porque inclusive o ônibus ele era totalmente fechado. As janelas eram totalmente fechadas. Não tinha ventilação. Tinha, mas era tipo mínima. As janelas de cima eram mínimas de ventilação. E aí a janela deve ter se rompido com o impacto do ônibus. Daí simplesmente eu fui jogado, eu caí em uma região que foi muito cômoda para mim, a região que eu caí. Foi uma região totalmente plana, cheia de mato, de folha. Era uma região plana onde tinha uma árvore bem grande assim. Eu consegui me segurar na árvore, fiquei lá sentado. Meu pé doía muito por conta do tornozelo que ficou extremamente inchado na hora. Minha coluna também, minha coluna começou a doer muito, eu não estava conseguindo movimentar direito. E aí
eu só conseguia pedir socorro. Eu só conseguia pedir socorro, eu perdi totalmente a noção do tempo durante o resgate. Porque a todo momento eu não acreditava que eu estava vivo. Em nenhum momento eu acreditei que eu estava vivo. Eu só acreditei de verdade que eu estava vivo quando eu estava lá na ladeira. Quando eu estava de novo na ladeira, inclusive eu quero dar um agradecimento especial ao pessoal da Serra, os moradores lá próximos da Serra e tudo. E também da Fundação, se eu não me engano é a Fundação Quilombo também, o pessoal de lá, que foi eles que auxiliaram também junto com o pessoal dos bombeiros. Porque se não fosse eles de verdade, eu não sei se eu estava vivo hoje para contar a história. Nalisson, muito obrigado. Saúde para você, que tudo bem. A gente vai ter que liberar aqui à frente do hospital. A gente está em frente ao HGE. Essa informação aqui, essa entrevista exclusiva, ao vivo aqui no Fique Alerta. A gente estava posicionado para entrar ao vivo daqui a pouco aqui no Fique Alerta e acabou percebendo esse movimento, essa movimentação aqui da saída de um paciente e tinha uma ambulância de União dos Palmares aqui na porta. E a gente percebeu essa movimentação de saída desse paciente e a equipe do HGE com a equipe da Secretaria de Saúde de União dos Palmares levando o Nalisson de volta para casa agora. Ele que foi colocado aqui na ambulância e está falando, inclusive, falou para a gente, inclusive, dos momentos, né, quando o ônibus começou a despencar, ele que disse que a janela do ônibus ela foi quebrada e foi quando ele conseguiu sair pela janela desse ônibus. E aí o Nalisson, esse sobrevivente, que a gente está contando essa história ao vivo aqui no Fique Alerta, ele disse que teve algumas fraturas, mas que nada impede a volta dele para casa. Está aqui com o pé engessado, inclusive, imobilizado. A ambulância agora está sendo fechada. Ivan, deixa eu sem querer te atrapalhar, já está atrapalhando, Ivan. Dos Palmares, informação que você viu com exclusividade ao vivo aqui no Fique Alerta. O Wilson, você está me fazendo uma pergunta, mas eu estou com barulho de motor ligado aqui, não estou conseguindo te ouvir. Não, mas pode falar, por favor. Eu estou te atrapalhando por conta disso, gente. Essa ambulância não cabe à pessoa. A pessoa está com uma fratura na coluna, 2 fraturas na perna, e aí está tendo que fazer com que a pessoa bote a perna diminua a perna para caber na ambulância durante uma viagem muito grande. Não pode acontecer. A ambulância não tem suporte para levar esse paciente. Secretaria de Saúde, não é dessa forma aí. Tem que ter uma ambulância que caiba realmente o paciente, porque ele está com a fratura, coluna, né? E vai para a União, vai levar o quê? Um certo tempo, e que o rapaz vai com a perna aqui, ó, né, praticamente aqui retida para caber, então, o fechamento da ambulância. Então, realmente, aí eu sei que o motorista talvez não tenha essa expertise, porque ele é apenas motorista, mas aí quem trabalha no hospital tem que realmente não deixar que isso aconteça, não é? Em van. Vamos tentar ver se outra ambulância pode levar o rapaz, que ele não vai passar aí 1 hora e meia, ou sei lá quanto tempo de viagem, com a perna retida, com um problema de coluna e ainda mais com a perna fraturada. Exatamente, Wilson. No momento que quem a gente tem aqui é o motorista, né, da ambulância, com certeza não vai responder por essa questão, mas a gente vê aqui a ambulância, a maca entrou com muita dificuldade, você viu que ele estava, né, na nossa imagem ao vivo ainda puxando a perna para poder a ambulância fechar. A altura dele, do Nalisson, eu não sei informar, né, porque a gente pegou aqui na hora, mas visivelmente não cabe na ambulância. E aí a gente vai tentar questionar isso com a Secretaria de Saúde de União dos Palmares para tentar essa informação, né, essa resposta. Vamos voltar ali, ó, que está abrindo a parte de trás da ambulância novamente. E aí tem um funcionário aqui verificando essa situação. A mãe do paciente ainda está lá dentro. Essa ambulância aqui, da condição dele, dá para levar? Dá porque ela não tem essa ondulação? Precisou ali puxar a perna dele, alguma coisa, não? 3, 2, pode chamar. A gente está verificando aqui a situação, mas dá para ver ali que eu conversei aqui com um funcionário do hospital, ele disse que a ambulância tem condições de levar, mas a gente vai questionar ainda a Secretaria Estadual de Saúde. A ambulância está esperando a mãe do Nalisson para voltar. E eu volto com você, Wilson,
Assim que tiver mais informações, você me chama. Muito bem, Ivan, nós vamos acompanhando aqui e esse alerta que nós estamos fazendo é porque é uma questão também de logística, uma questão também de protocolos de transporte, inclusive, de um paciente que está se recuperando de uma lesão na coluna, né, e também de uma fratura na perna. Então a ambulância é pequena, talvez uma ambulância para pequenas situações, mas para esse caso não é o transporte correto. Né? Ele vai ter que, então, reter a perna ali, passar esse tempo inteiro com a perna que tem uma fratura e também com a coluna, forçando todo o seu corpo até que a ambulância chegue no local. Veja que a porta é fechada, ó, com muita dificuldade, no limite da perna dele, no limite da maca. Então, essa talvez não fosse a ambulância, tá? O motorista está tentando de todas as formas fazer ali a situação. Eu espero que alguém esteja nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo e que pare a ambulância e que ele seja feito o transporte em outra ambulância. É claro que ele quer chegar em casa, é claro que ele quer estar na segurança do seu lar, mas não é dessa forma que se transporta aí. Eu não sei se o médico está vendo isso, eu não sei se a pessoa que tratou esse jovem está concordando com essa situação de que ele vai então, né? Nós estamos ligando para a Secretaria de Saúde de União para saber se esse transporte é o correto para uma pessoa que está com a lesão na cervical, na coluna e também uma fratura na perna, ter que puxar a perna para dentro para fechar a ambulância e seguir viagem até chegar no local. Outra coisa, ele está solto dentro da ambulância. Se caso essa ambulância precisar fazer qualquer que seja o movimento, ele vai também se deslocar ali. Então não é a ambulância realmente adequada para levar esse paciente. Fica aqui a nossa observação para evitar problemas ainda maiores do que já viveu esse jovem que contou aqui para a nossa equipe com exclusividade as informações do acidente do qual ele sentiu. E vejam como ele cita a situação, como disse o próprio Corpo de Bombeiros em outras oportunidades, que as pessoas que foram arremessadas depois do segundo ou terceiro tombamento do ônibus, depois que o ônibus capota a primeira 2 ou 3 vezes, algumas pessoas que foram jogadas para fora desse ônibus, essas pessoas conseguiram sobreviver. Já aquelas que não tiveram a mesma chance e ficaram dentro do ônibus, sendo lançadas uma contra as outras, contra os ferros todos, e depois caiu de uma altura de 30 metros em queda livre, muitas dessas pessoas, infelizmente, não sobreviveram. É o caso desse jovem que teve uma lesão na coluna, houve também uma fratura na perna direita e a gente espero que a ambulância esteja aqui no local. Eu não sei se ele vai se dirigir, que alguém possa tranquilamente até agora abortar essa ação e levar esse jovem numa ambulância em que possa dar a ele o conforto do transporte de quem está se recuperando, não é? Acho que ele agora recebeu uma ligação, está com o celular na mão, não sei. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Ivan, tem alguma movimentação aí? Talvez agora ele vá buscar ali. Nós temos uma audiência muito grande, né? E a nossa produção também está em contato agora com a assessoria de comunicação também, com a própria Secretaria de Saúde lá de União dos Palmares, para saber se é esse transporte que tem que ser feito com um paciente que está extremamente frágil nesse momento. Coluna e perna fraturada, né, Ivan? Wilson, enquanto eu estava falando ao vivo, por isso que eu dei até umas pausas na conversa, eu estava tentando conversar com o enfermeiro que liberou aqui a entrada dele na ambulância, e o enfermeiro me disse que a ambulância caberia, né, a ida desse paciente. O motorista ele foi lá dentro do hospital porque a mãe do Narlisson ainda está lá e ele aguarda a mãe para começar esse transporte. Está vendo agora que a ambulância foi um pouquinho mais ali para frente, está saindo do Hospital Geral do Estado, então a ambulância está saindo, está levando o paciente, o Narlisson, que recebeu alta. A mãe dele está aqui ainda, a gente não sabe se saiu daqui porque a gente deu essa informação ao vivo ou se de fato já está a caminho de União dos Palmares. Esse sobrevivente dessa tragédia que a gente entrevistou ao vivo com exclusividade aqui, como o Wilson reforçou aí, com uma lesão na coluna e com uma fratura na perna, e aí teve essa dificuldade ali para encaixar a maca dentro da ambulância, acabou ali mexendo um pouco na perna dele que estava fraturada, como a gente mostrou ao vivo, e essa ambulância saiu agora aqui do HGE, é um paciente que recebeu alta, ainda bem, é uma boa notícia que a gente está trazendo aqui no Fique Alerta, mas com essa observação do espaço da ambulância. Wilson. Muito bem, Ivan, e a nossa preocupação é que não é uma viagem perto, são mais ou menos 1h30, 2 horas de viagem, se ele for numa velocidade razoável, que está levando um paciente extremamente frágil, que não está preso, inclusive, nós não vimos ele ser preso ali, afivelado, por exemplo, como acontece, por exemplo, nas ambulâncias do SAMU, né, para evitarem qualquer que seja a movimentação de um paciente frágil que está se recuperando de uma lesão na coluna e de uma fratura na perna. Nós vamos continuar acompanhando.
Pois não, Ivan. O corpo dele está preso à máquina, a maca tem uma proteção torácica no peito. As pernas a gente viu que estão soltas, a maca encaixou ali, mas ela não está presa a nenhum dos lados da ambulância, então fica assim essa preocupação dessa maca ali que pode se movimentar durante curvas. A gente sabe que a BR-104 para a União dos Palmares tem muitas curvas, então essa maca ela não ficou presa ali na ambulância. Tem uma fita torácica no tórax dele, mas a maca realmente ela não está presa em nenhum dos lados ali dessa ambulância, Wilson.